esses 20 minutos, 30 minutos ali, aí eu boto algum exercício, alguma coisa para vocês, né, na graduação ali, e não tem problema, porque isso sempre, vocês estão aqui é porque vocês têm algum interesse, tá? Outros é porque precisa cumprir a carga horária, outros é por motivos diversos. Então, a única coisa que eu peço é que vocês estejam aí, tá? Porque eu não gosto de desonestidade comigo, tá? Desonestidade, assim, pode não me atingir em nada, pode, mas é frustrante a gente, no final, saber que foi enganado. É frustrante. Isso não me atinge em nada, mas eu fico frustrada, porque eu tenho todo um trabalho, ó, quanta coisa, e aluno, e vira, e mexe, né? E vocês, né? Não fica por isso mesmo, não, só para constar. Não é, aí realmente é um problema seu, tá? Que aí você tem que se entender com você e você mesmo, e Deus. Então, isso é complicadíssimo, tá? Da sua parte, de minha parte, não. Eu vou estar aqui, as aulas serão assim, estou planejando umas coisas aqui que ainda estão na minha mente, ainda estão, eu já, né, não consegui ainda materializar, então só aqui em nível de pensamento, mas se eu conseguir, vai ser muito legal nesse enfoque, né, de perícias e tal, quando a gente estiver fazendo uma abordagem mais sistemática e mais prática, né, dos estudos de caso, de todos os cases, né, porque perícias em edificações, uma forma de sedimentar é vendo os estudos de caso. Os cases, eles, realmente, de fato, aconteceu isso. E aí aí eu estou pensando em algumas coisas assim, mas não sei se vai ser possível por conta das restrições, né? Restrições de laboratório, etc, né? Estou pensando em um dia ir lá no laboratório e fazer uma live lá, né? No laboratório para mostrar algumas coisas, de que forma a gente atua, como é que a gente atua para descobrir uma coisa, né? Porque perícia é você descobrir algo, né? É você descobrir numa situação que você levanta uma hipótese daquela sua desconfiança, e aí você constata que aquela hipótese de fato é verdadeira. Olha, então é mais ou menos por esse caminho aí, né? É uma disciplina que ela vai requerer muito conhecimento de patologia. Então, quem já fez patologia das construções no semestre passado comigo, está em grande vantagem, porque a gente vai aqui aplicar os conhecimentos obtidos na disciplina de patologia. Quem não fez a disciplina pode pode fazer sem problemas? Pode, claro, sem problemas, mas aí uma hora você vai ser exigido, né, para estudar um pouco mais, abordar um pouco mais aquele assunto, porque é uma aplicação daquele assunto, e você não sabe ainda, né, o conceito, a definição, a abordagem de um problema de patologia, aí fica difícil aplicar esse problema numa análise de perícias, né? Então, o ideal é que venha sempre dentro dessa dinâmica, porque perícias em edificações, ela é um subconjunto, ela está dentro de patologia das construções. Perícias em edificações, engenharia diagnóstica, tá tudo, né? Toda essa massa da engenharia diagnóstica, ela tá toda embutida dentro da patologia nas construções. Então, quem estudou patologia vai entender de boa, vai entender as aplicações assim tranquilamente, de boa, porque já sabe os mecanismos de deterioração. Quem não fez, sugiro que faça no semestre que vem vai ter, né? E faz, e aí tenta, né, ajustar e tudo mais, tá? Bom, então,
Vamos dar início, né? Eu sou essa daqui, para quem já me conhece, né? Ótimo, beleza, maravilha, que bom rever vocês, muitas saudades de vocês. Quem não me conhece, né? Sou eu, Geilma, vai me conhecer. Minhas aulas são assim, eu não tenho um modelo engessado, né? Eu preciso ficar à vontade, tranquila, para o pensamento, para o raciocínio, fluírem, né? E aí eu dou aula desse jeito, né? Então, quem já me conhece não se assusta mais. Então, vamos lá, galerinha, dando boas-vindas a vocês à disciplina de perícias em edificações. O que eu diria para vocês é o seguinte, ó, é uma disciplina altamente tecnológica e científica. É a disciplina CSI, né? A disciplina, né, CSI, que a gente vai investigar ali, de fato, né, o que está acontecendo e tirar uma resposta daquele problema, daquela situação, e a gente vai tirar essa resposta sempre na medida do possível, utilizando ferramentas tecnológicas que a ciência possibilita para a gente. Quem fez a disciplina de patologia já está aí mais ou menos familiarizado com esses equipamentos aí que a gente viu, tá? É uma aula muito legal, é uma das últimas aulas, né, de patologia que a gente vê a metodologia. Então, eu já estava ali, já de licença, pedindo licença, né, para abrir o caminho para perícias, com aquela aula que a gente teve, né? Quem fez patologia, a gente viu aquele procedimento, como é que eu faço para fazer uma vistoria, a metodologia para fazer uma vistoria, como é que eu abordo uma situação de perícia, de engenharia, numa situação em que dois lados estão. Agora, a gente só teve aquela aula na disciplina de patologia. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aquela aula. A gente vai, em cada situação, a gente vai ver como é que a gente aborda um assunto, a gente vai ver diferentes estudos de caso, e a gente vai aplicar aquelas ferramentas que a gente viu, principalmente os ensaios, que são fundamentais, né? As técnicas são fundamentais, porque é assim, ó, tá no próximo slide aí, mas a gente precisa entender essa palavra, perícias. A gente precisa saber conceituá-la, porque o que eu vejo é que as pessoas deturpam o conceito da palavra, a definição em si fica muito superficial e as pessoas não sabem aplicar, as pessoas não sabem periciar e acham que fazer uma vistoria num local é fazer perícia, e não é. Tá? Então, nessa disciplina, o que a gente vai fazer? A gente tem por objetivo aplicar as ferramentas tecnológicas para apurar a causa de um problema. Tá? Como é que a gente faz isso? Depende do problema. Cada problema vai pedir uma técnica adequada, uma solução adequada, que é uma área que envolve. Deixa eu só ver aqui uma coisa. É uma área que envolve, eu vou falar pela primeira vez essa palavra, que eu tô assim, ó, tô com água na boca para fazer isso, que é uma área que eu vou abrir agora, inclusive um campo de pesquisa. Eu tô muito séria nessa área, assim, que é uma área que a gente chama de engenharia forense. Eu estou estudando muito isso, ainda está só aqui, né? Ainda estou só nas bases e tal.
E eu diria para vocês que e é muito difícil, é complexo, fora você tem que voltar várias casas, né, para entender direito o que é, mas eu estou muito afim de abrir uma área da engenharia forense aqui na UFES, inclusive uma área de pesquisa. Que, de certa forma, quando eu leio, assim, eu vejo, pô, mas eu já faço isso. Não, mas eu faço isso aqui no laboratório. E aí, só que eu não estou conseguindo ainda encaixar todas as peças, tá? Então, eu estou estudando para tentar encaixar, que é a área de engenharia forense, que também está dentro de patologia das construções. Então, vejam vocês a importância da disciplina de patologia das construções, porque ela envolve a grande área, né? Um campo da engenharia, tá? A patologia das construções. É uma ciência. Ela envolve a engenharia diagnóstica. Na engenharia diagnóstica tem um monte de coisa ali envolvida que a gente vai ver. E ela envolve também a engenharia forense. O que é essa engenharia forense? São nuances que a gente vai investigar. É uma linha de investigação, só que é uma linha de investigação voltada, e não só para engenharia civil, tá? É para engenharia geral. Engenharia elétrica, mecânica, só que aí eu não tenho esse domínio de conhecimento, meu ramo é da civil. Então, aí eu vou encaixar muito bem o estudo da civil para relacionar essa área. Por que forense, né? Por que esse nome, engenharia forense? Porque é de foro, né? Foro, é de lei, é de processo, é juizado, envolve aí petições, envolve diagnóstico, envolve você mergulhar num problema que você precisa de fato descrever e você precisa comprovar do ponto de vista científico que por que aquele vidro se quebrou, por que aquela rocha está manchada, por que esse corpo de prova ele tá desse jeito. Então, você precisa comprovar do ponto de vista forense, de foro, que aquilo ali aconteceu porque foi uma falha no material, porque foi por fadiga do material, porque foi do meio que estava agressivo, por uma série de coisas. E é uma área, assim, que eu estou estudando. O Luiz Ernesto está falando quase um CSI. Quase não, Luiz, é um CSI. Que foi o que aconteceu, está acontecendo. Só troca o C ali de crime, né? Só troca por um problema, né? Que aí a gente vai diagnosticar. E eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu vou tentar abrir alguma coisa nessa área, porque eu estou estudando ainda, não consigo ainda ter a firmeza, né? Estou estudando e tá muito legal. Meus estudos estão bem bons, então quem sabe talvez, né? E o legal é que exige da gente conceitos, exige da gente conhecimento dos materiais, conhecimento da matéria-prima que produziu aqueles materiais, conhecimento da técnica construtiva. Por que foi executado dessa forma? Conhecimento de projeto. Conhecimento é amplo a coisa, tá? E aí transforma você, o profissional, em um verdadeiro perito de engenharia. Não é legal isso? E é muito assim, cada vez que a gente estuda, a gente sabe que precisa estudar muito, muito, muito mais. Tá? Então, aqui, dando boas-vindas a vocês, ó, a gente vai ver, né? A gente vai aplicar agora as técnicas
que a gente vê, né, dos ensaios, né, que permitem formular um diagnóstico técnico a respeito da situação. Quem já fez patologia já conhece aqui tudo, né? Ó, o ensaio de potencial de corrosão, aqui a extração de testemunha, aqui é o Márcio, ó, nosso técnico, né, do laboratório aqui do LEMAC. Aqui o ensaio de propagação de onda ultrassônica, né? Ultrassom que a gente viu. Aqui o pacômetro, né? Ele mede, faz uma varredura, né? Por detecção magnética das barras que estão ali. A gente vê o diâmetro das barras, a gente vê o posicionamento delas e tal. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer o ensaio de resistividade elétrica, aqui o ensaio de dureza superficial do concreto medido pelo esclerômetro de reflexão, aqui uma amostra, né, num pilar que quebrou-se um pedaço aqui do pilar e foi aspergido uma solução, né, um reagente químico de fenolftaleína para identificar a alcalinidade, né, do concreto, identificar a presença, né, de possíveis reações, né, do carbonato, dióxido de carbono, com hidróxido de cálcio, tudo aquilo que a gente viu. Aqui, um indicador também, né, colorimétrico de nitrato de prata para identificar contaminação por íons cloreto, e aqui uma amostra de concreto, né, um testemunho de concreto que foi extraído de uma rocha, de um concreto, né, de uma estrutura, de uma fundação, né, um bloco de fundação que está contaminado com reação álcali agregado, que a gente viu, né, na disciplina de patologia, a gente viu a reação álcali agregado, e aqui a gente vê toda a massa fissurada, né, com o gel exudando. Aqui ou é uma reação álcalicílica ou é uma reação álcalicilicato, né? O gel exudando aqui por entre as fissuras, né? E aí a gente tem uma leve desconfiança de que isso aí possivelmente seja uma reação álcali agregada, só que não dá para comprovar ainda, a gente tem que ir para o laboratório. A gente olha assim, pô, isso aí pode estar contaminado com qualquer coisa, mas por essa situação que a gente está vendo aqui, né? A gente, né, fica desconfiado que seja uma reação álcali agregado, porque é uma característica, né, um dos sintomas, uma superfície, né, toda fissurada, com fissuras aleatórias e tudo mais. E a gente pode ter essa desconfiança, só que a gente não pode afirmar que é reação álcali agregada. Para afirmar isso, a gente tem que ir para o laboratório, ir lá fazer o ensaio de microscopia eletrônica, verificar a presença do gel, verificar a situação dos álcalis, etc. Tá? Aqui a gente vê também aspectos... Juliana Furtado. Aqui a gente vê alguns aspectos que a gente precisa entender de erros, né? Erros de projeto, erros de execução, os dois juntos, ausência de manutenção, ações imprevisíveis de uma forma geral que culminaram com uma degradação, uma deterioração acelerada, né, nos materiais. Aqui a gente vê tudo isso, eu estou só apresentando, e a gente vai ver as aplicações, os estudos de caso, aplicando nessas circunstâncias aqui, aplicando as técnicas, tá? Aqui a gente vê uma edificação que ela está tomada, né? Muito possivelmente com várias coisas, fungos, bactérias, outras coisas que a gente nem imagina que possa ter, né? Coliformes fecais, algas de qualquer natureza, são os agentes microbiológicos, né? É a contaminação microbiológica
numa edificação, tanto nas alvenarias quanto no concreto, nas edificações que possuem como substrato, né, como material, componentes minerais, então eles estão muito suscetíveis a esse tipo de contaminação, né? Então aí a gente vai vendo, à medida que for se apresentando, as situações dos estudos de caso. Um exemplo que eu posso dar, né? Como é que a gente inicia um estudo de perícia? Olha que pergunta legal. Eu me fiz essa pergunta, né? Logo quando eu comecei a trabalhar nessa área e tal. E como é que a gente faz? Como é que a gente inicia um estudo de perícia? Bom, primeiro de tudo, eu preciso ser um estudioso de materiais. Eu estou falando perícias em edificações, tá? Então, estou agora afunilando no âmbito da engenharia civil, na construção civil, dos materiais. Eu preciso ser um estudioso dos materiais de construção. Não vou para lugar nenhum se eu não souber. Nada, nada, nada. Por exemplo, o material de construção que eu produzi, eu comprei dali um tijolo, um bloco cerâmico, um bloco de concreto, uma telha cerâmica, não importa, tá? Eu preciso saber da constituição desse material. Se eu não sei disso, se eu não estudo o material no seu DNA, o gene do material, aquele que está ali, eu mergulho fundo e acho lá o DNA dele, nível celular, DNA e tudo mais, até o bóson de Higgs, eu não vou conseguir entender do ponto de vista macroscópico perícias em edificações daquele material. Isso é fato. Isso eu preciso falar para vocês. Isso é uma verdade, tá? Acreditem em mim. Se vocês não quiserem acreditar, tudo bem. Mas pelo menos me deem um crédito de confiança para eu provar isso para vocês ao longo dessa disciplina. Porque tem gente que não tem paciência, fica no nível de ansiedade tão grande que já quer olhar aqui para a situação, para o problema e já dizer o que é que está causando aquele problema, e não é assim. Não é assim. Você precisa mergulhar e entender, tá? Por exemplo, de novo, isso aqui, ó, a fachada de granito. Essa é a placa de granito. Essa aqui, ó, tá aqui por trás, né? Boas-vindas aqui, em perícias, em edificações. Essa fachada de granito, ela tá toda fissurada, manchada. Pode ser que esteja fissurada também, mas vamos botar manchada, né? Ela tá manchada. Mas por que ela tá manchada? Por que ela está manchada? Então, para entender disso, eu preciso mergulhar naquela placa, fazer uma vistoria naquele local, fazer uma inspeção naquele local, analisar projetos. Se não tiver projeto, aí eu estou ralada e meia, porque eu vou buscar outras informações, que é a etapa de anamnese do caso. Aí eu vou buscar outras informações até descobrir que ela está manchada porque eu usei um parabolt, um parafuso que não era anodizado. Aí manchou tudo. Eu usei um parafuso lá, chinelo qualquer, que a placa de granito é caríssima, e eu quis economizar naquilo que estava por trás. Aí eu economizei num parafuso, num parabolt que conecta na parede. Esse parabolt não era galvanizado, não era anodizado, não era nada ali. E aí, com a interação do meio com o meio, causou esse tipo de ferrugem. E a interação com o meio tem o quê? Umidade e oxigênio. E aí causou esses manchamentos, né? Até eu descobrir isso.
Ou então, até eu descobrir que, olha as situações, que essa placa de granito aqui, ela está inserida num meio que está bem contaminado, um meio agressivo, o ambiente, o ar está bem contaminado. Ele está contaminado com agentes microbiológicos, algumas algas, alguns fungos. Algas como? Como assim algas, professora? Algas, aquelas que ficam no ambiente, no ambiente aquático, numa água, independentemente se for água do mar, água do rio, água do esgoto, estiver ali, se aquela água evaporar, a água, a alga que estava ali dentro, ela voa junto com o vapor de água e bate aqui e encontrou uma superfície perfeita para reagir quimicamente. Algas, para reagirem aqui nessa superfície e começar a manchar. Ou um fungo que começa a manchar, porque a água estava contaminada, a água do meio estava contaminada. Como é que eu descubro isso? Ensaiando, detectando a interação com o meio, suspeitando da situação, suspeitando. Eu tenho uma leve suspeita disso aí. Será que é por isso? Quando a gente tem uma suspeita da coisa, aí eu vou entrar no outro assunto. Quando a gente tem uma suspeita de alguma coisa, quando veio para o nosso pensamento aquela suspeita de que foi uma alga que está contaminando ali e tal, é porque em uma determinada situação, num determinado momento, o nosso inconsciente já mandou essa informação para cá e chegou aqui para nós, para nossa mente. E se você é um bom perito, outra coisa também que eu vou falar, outra frase importante que eu vou falar. Se você é um bom perito, você tem o dom da perícia, os seus instintos, eles são bem aguçados. Você só precisa desenvolver seus instintos, que são as intuições que a gente tem, que a gente chama de desconfiança, ou então um insight que teve assim, de repente eu começo a pensar naquele problema, de repente, assim, do nada, eu começo a pensar naquele problema, e aí eu desenvolvo isso. Aí eu preciso aprender. Isso é uma questão sua, né? Do seu eu, né? A desenvolver essas intuições, esses insights aí. Tá, isso é uma coisa até do ponto de vista espiritual para quem, né? Para quem entende. Mas para isso, como é que eu faço isso para desenvolver essa intuição, professora? Como é que eu sei que eu tenho o dom? Como é que eu desenvolvo essa intuição dessa desconfiança que eu tive que aquele problema é aquele problema? Bom, primeiro, você precisa gostar daquilo que você está fazendo. Se você não gostar, você está fazendo só por fazer, esqueça, porque não é o seu lugar. Se você está fazendo só porque é uma área que possivelmente pode te dar dinheiro, etc., esqueça que você não tem o dom, você tem interesses, tá? O dom é quando sai daqui de dentro aquilo que você gosta de fazer, que você fica horas mergulhada ali e não cansou, porque não é você, é seu espírito. Então, ali aí você sabe que você tem o dom, porque você gosta de fazer aquilo. E para desenvolver a intuição? Concentração. E a concentração é um dos mais difíceis, porque gostar é fácil, a gente já sabe se gosta ou se não gosta, né? Então, a concentração é fundamental. Concentração é quando você precisa abstrair de tudo e trabalhar só naquele problema. É tudo mais complicado, principalmente hoje em dia, que a gente sofre de muita ansiedade. A gente quer resolver o problema rápido, os prazos estão cada vez mais exíguos, a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, se equilibrar ali, equilibrar com vários pratos. Então, aí
Aí você precisa ter concentração. Como é que eu faço para ter concentração, professora? Aí, querido, cada um tem a sua técnica para se concentrar naquele problema, né? A minha técnica, eu posso abrir aqui para vocês, eu não tenho problema nenhum, é meditação. Eu preciso meditar, né? Para poder iniciar um trabalho, né? De qualquer trabalho que seja, eu preciso meditar. Né? Meditação. Eu entro ali, escolho uma musiquinha, vou lá, medito numa vibração tal, aqueles negócios lá doido, mas eu faço aquilo ali para eu concentrar e trabalhar especificamente naquele problema. E no início é muito difícil, mas depois a gente pega o ritmo. E sempre estudar. Porque muitas pessoas não têm, como é que eu vou falar isso, né? Muitas pessoas, não é que eu diria, nós estamos cada vez mais distantes dos livros, que a gente está cada vez mais com aquelas informações superficiais, e não, isso não é o suficiente. A gente precisa ter informação adequada. A informação adequada, ela está onde? Nas boas referências, nos livros, nos artigos, nas normas técnicas, sempre estudando. Aí é fato, né? Enfim, então aqui, ó, a gente vai aplicar, a gente vai ver os estudos dos casos. Eu ainda estou pensando em de como fazer o trabalho, de como fazer a avaliação, que a turma está muito grande e eu não sei como é que eu vou fazer, não sei se eu faço Estou pensando em fazer uma coisa legal mesmo, assim, uma coisa de aplicabilidade, aplicação mesmo de perícia numa vertente, assim, muito real. Mas aí eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. No final, o que eu penso, né? 3 coisas eu penso em deixa eu voltar aqui para depois falar desse assunto. 3 coisas eu penso em fazer com vocês. A primeira coisa é elaborar um laudo com vocês, um laudo técnico, pericial, com todas as ferramentas e todas as abordagens que a gente tem disponível. E a terceira, a gente vê as técnicas, né, de elaboração de laudo, aqui é elaboração de laudo mesmo, vai da personalidade de cada um e tal. A gente tem a metodologia que a gente usa para chegar no resultado final, aí vai depender de patologia, também da disciplina de patologia. Aí a gente usa as ferramentas ali, chega no diagnóstico e a partir do diagnóstico a gente agora traça as diretrizes para a elaboração de um laudo técnico. Aí vai da personalidade de cada um, como é que eu escrevo, mas o principal vocês vão ter, né? O que consta, né? Um quadro geral vocês vão ter, que a gente vai ver aqui. E numa terceira etapa, eu quero ver isso aplicado. Aí eu não sei se eu vou conseguir. É isso aí que eu não sei se eu vou conseguir. Que horas nós temos? Tranquilo. Aí eu não sei se eu vou conseguir, que é a aplicação mesmo, num caso prático de perícia. Como é que a gente faz? Né? Eu não sei, não posso falar muito, mas eu fiz isso uma vez, mas tem muitos anos, né, que eu fiz e os alunos adoraram, mas foi num curso de especialização, de pós que eu fiz. Foi em 2014, muitos anos. Então, e aí deu muito certo, os alunos gostaram, mas aí acabou que eu fiz, né, somente nesse curso. Aí eu penso em fazer aqui também. A gente monta uma corte, né? Um STF aqui. E eu sou presidente do STF, amigo. Eu venho um dia aqui, eu vim toda paramentada aqui, botar a toga
e aí a gente vai montar os tribunais, e aí eu quero o perito, as partes envolvidas, os advogados. Muito legal também. Isso aí é uma coisa. Aí isso fica para o final, tá? E aí, como a turma é grande, talvez eu consiga fazer isso, né? Porque tem. A gravação da aula, dessas aulas de perícia, e todas as aulas minhas, não é permitida, tá? Da parte de vocês. Ela não. Vocês entraram no Zoom ali, vocês fizeram um cadastro e tal, não sei o quê, e eu gravo as aulas. Se eu achar por bem que eu possa disponibilizar as aulas gravadas para vocês, assim eu posso fazer. Se não, eu não autorizo vocês gravarem. Eu posso passar a aula gravada para vocês. Eu não autorizo essa gravação. Isso é muito sério, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, a questão de direitos autorais. O mundo inteiro leva muito a sério isso, tá? E não é permitido fazer aqui, ó, porque do ponto de vista legal da lei, tem essa lei aqui, ó, 9.610, artigo 46, tal, né, que o material produzido é de propriedade de quem produziu. No caso, meu, que é eu que produzi, que estou produzindo material aqui para vocês, e de responsabilidade da UFES também, né? Então, é meu e da instituição de ensino. Se vocês gravarem sem uma autorização prévia e sair por aí, né, desfilando as aulas da professora que estava gravada, etc., entregar para um amigo, entrega aqui, essa aula eu vou entregar para você, mas você não entrega para ninguém, tá? Daqui a pouco tá lá no YouTube, professora, né, brincando com vocês, num momento de diversão, né, botando a musiquinha do Barões e tal, e aí vai ficar ruim para a professora. E também é uma forma desonesta de se trabalhar. Então, não vou entrar aqui na índole, né, de cada um, nem do caráter de cada um, né? Não temos controle sobre isso, mas é feio, né? É feio. Uma hora a conta vem, né? Aí depois você não entende por que a sua vida tá desse jeito e tal. Então, né? Só estou dizendo aqui que vocês não podem gravar as aulas. Se a gente, por algum motivo, descobrir que alguém gravou, etc., vocês podem aí responder, né, as sanções, etc. Obviamente que isso não vai acontecer porque vocês não vão fazer isso, né? Beleza. Então, vamos lá. Quem fez a disciplina de patologia comigo no semestre passado, eu mostrei aqui esse quadro, né, que apresentava uma estatística, apresentava um levantamento estatístico de danos, né, dos erros nas construções de uma forma geral e onde se originavam esses danos. Qual era a origem desses problemas, né, que a gente estava diagnosticando, que a gente estava, de certa forma, tentando entender, e aí, quando estudava, quando se aprofundava naquele problema, naquele assunto, acabava descobrindo que ele foi originado de um erro de projeto, de um erro na fase de construção, por problemas relacionados com a falta de manutenção e outras ações imprevisíveis. Aí a gente via aqui, eu me lembro que eu mostrava para vocês aqui na aula de patologia, eu mostrava exemplos, tá? Nós vamos ver aí agora, nós vamos aplicar isso aqui. Eu mostrava alguns exemplos de erros de projeto, né? Eu me lembro que eu mostrava, pô, mas como é que pode? Como é que o cara passa uma terça metálica por dentro de uma
uma churrasqueira, né? Como é que pode você executar uma fachada inteira com várias aberturas e não considerar os elementos estruturais, né, para absorver os esforços de compressão, a sobrecarga, né, vertical de compressão. Tudo isso a gente mostrava, né, na aula de patologia. Agora a gente vai ver, relacionada a perícias em edificações, uma aplicação disso. Um estudo de caso em que a gente mergulha numa situação e vê que foi ali um problema de projeto, e é o que é o diagnóstico da situação, entende? Então, aí vamos tratar muito do diagnóstico em cases, né? Em aplicabilidades que a gente vê de problemas. Eu não sei se vocês estão acompanhando agora, mas em Vila Velha tem um caso aí, tá tendo, né? A gente pelo menos eu estou acompanhando, né, de longe, caso de um prédio que colapsou, 2 prédios, se eu não me engano, né, que colapsaram. Agora, por que colapsou? Por que está daquele jeito? Aí é uma situação que você precisa investigar. Não é só chegar e ouvir e depois, né? Já não é, você precisa mergulhar, você precisa aplicar todas as ferramentas da engenharia diagnóstica para chegar na conclusão, se foi um erro de projeto, se foi um erro de execução, ali possivelmente, ou um erro de projeto ou um erro de execução, porque o prédio está, né, tá em obra, um está em obra, o outro nem concluiu a obra, já tinha gente morando, uma coisa desse tipo, né, que acontece, coisas de Brasil, né, então aí a gente vai enxergando essas situações e vai entendendo que o diagnóstico é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Essas ações imprevisíveis aqui, às vezes acontece um acidente. Uma das ações imprevisíveis mais recorrentes que a gente vê é queda de marquise. A marquise cai, do nada a marquise cai. Agora, por que uma marquise cai? A marquise cai porque não fez manutenção durante 30 anos, alterou o uso da marquise, né? Botou a marquise com inclinação aqui e aqui o dreno, aí a água, quando bate, cai aqui, bem no engaste, aí causa corrosão no engaste, aí uma hora a marquise cai, coisas desse tipo, né? E aí a gente viu isso, né? A gente abordou, o tempo inteiro a gente abordou a disciplina de patologia, mas do ponto de vista patológico, agora a gente dá uma aplicabilidade no estudo de caso, e aí como é que a gente aplica a ferramenta, como é que a gente aplica a técnica para chegar no diagnóstico, tá? Então, eu até tinha mostrado para vocês no final do semestre, porque os alunos perguntavam, quando a gente chegou numa aula, eu posso até fazer o seguinte, ó, posso, tá? Não estou dizendo que eu vou fazer, eu posso fazer, vai depender do interesse e da demanda. Aquela última aula que eu vejo como uma aula-chave, né? A última aula, aquela que é o procedimento para diagnosticar, né? Um problema patológico que a gente encontra, como é que eu uso, como é que eu aplico, até para quem já fez a disciplina de patologia, a gente revisa, e quem não fez, tem a oportunidade de ver como é que a gente aborda, porque a gente vai precisar daquela aula, tá? O tempo inteiro aqui a gente vai precisar daquela aula. Então, se vocês quiserem... Peraí, só um minuto aqui, galerinha, só um minuto. Pronto. É rápido o processo. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma revisão daquela aula, tá? E aí relembra os equipamentos, relembra uma abordagem, aí a gente entra numa outra abordagem diferenciada, né? Quando chega na anamnese do caso,
Porque na anamnese do caso é quando a gente está investigando, tá? E a gente vai precisar disso para vencer todas essas ferramentas aqui. A engenharia diagnóstica. Muita gente está falando muito nessa palavra agora, engenharia diagnóstica, está achando bonito. Engenharia, aí usa assim engenharia diagnóstica sem saber o conceito da engenharia, é igual usar patologia. Essas patologias diminuem, não sei o quê, sem saber o conceito de patologia. Quem fez patologia comigo sabe que a gente não vai usar esse termo assim, vai usar o termo de sintomas patológicos, manifestações patológicas, não vai usar a palavra patologia assim, né? Aí já entende desse aspecto. Aqui, eu abro um parênteses para essa engenharia diagnóstica. Quando a gente fala em engenharia diagnóstica, a gente precisa saber o que significa a palavra engenharia e a gente precisa saber o significado da palavra diagnóstica. Aí acha que a engenharia diagnóstica é... Nem sei, porque como eu vejo é um campo específico da patologia das construções que permite a gente esclarecer determinadas situações dentro da patologia, esclarecer, diagnosticar, tá? Até chegar na última fase, no último nível, que é dizer, ó, agora manda derrubar, agora não precisa fazer nada, vai reforçar, vai recuperar, usa tal técnica. Que são essas ferramentas aí, ó. Aqui vocês estão vendo, ó, vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. São todas etapas, são fases. Imagina uma área enorme, muito grande, que está dentro da engenharia diagnóstica, e a engenharia diagnóstica está dentro da patologia das construções. Aí a pessoa acha que é o contrário, que é patologia, que está dentro da diagnóstica, e confunde, e daqui a pouco não sabe de nada. Não é assim. A gente entende como subconjunto das coisas. Primeiro, o mais importante, o que é? É a ciência, é a ciência que estuda as lesões, as causas, a origem, né, que causou aquele problema numa edificação. A ciência que estuda tudo isso é a patologia. Patologia. Doença, logia, estudo. Então, tudo que envolver o estudo das doenças vai estar lá dentro de patologia. É um grande campo, é um universo. E dentro desse universo está, vamos dizer que patologia seja o Windows. O Windows. Inventei isso agora. Engenharia diagnóstica é um aplicativo lá do Windows. Engenharia forense também. Tá? E aí a gente estuda os dois separadamente. Na engenharia diagnóstica, a gente estuda o quê? O que é vistoria, o que é inspeção, o que é auditoria, o que é perícia, o que é consultoria. Então, num diagnóstico técnico de um problema que seja apresentado para vocês, vocês vão precisar passar por todas essas etapas. São etapas, entendem? São etapas. Aqui na etapa de vistoria tem um monte de coisa. Na etapa de inspeção tem um monte de coisa. Auditoria, idem. Perícia, você diagnosticou. Apurou todas as causas. E no último degrau, no último nível, tá aqui, consultoria.
A consultoria, aí tem aqui, né? Vou mostrar para vocês as definições. Na consultoria, eu preciso necessariamente ter passado por todas essas etapas aqui, ó. A ilustração, ela tá claríssima, porque ele vai degrau por degrau, ó, até chegar no último nível, que é a consultoria. Quer dizer assim, ó, vamos reforçar, usa tal técnica, usa esse material aqui, avalia se o material está adequado com o meio. Isso é um projeto, consultoria é um projeto. O consultor é aquela pessoa que sabe de tudo isso aqui. Ele tem que saber, senão ele não é consultor. E para chegar na consultoria, claro, ó, ele foi passando por cada uma dessas ferramentas aqui. Né? Existe uma hierarquia. Eu não posso sair da vistoria e ir direto para a consultoria. Posso fazer isso? Não posso. Vocês estão vendo aí que eu não posso. A perna não vai, não sai daqui da vistoria até alcançar a consultoria. Vocês entendem? Não vai. Precisa passar. E aí, o que quer dizer cada uma dessas atividades, dessas ferramentas, é o grande segredo, vamos dizer assim. Se você consegue distinguir um do outro, você tá de boa, né? De uma forma geral, ó, a gente tem aqui todas numa hierarquia, tá? Ó, a gente tem a base de tudo, que é a vistoria. Eu não consigo fazer nada. Não consigo chegar na vistoria se eu não, na consultoria, se eu não passar pela vistoria, não consigo. Preciso passar, é a base de tudo, é a fundação, ó, é a fundação. Tá? Se eu sair da vistoria e ir direto para a consultoria, o meu diagnóstico vai estar impreciso no mínimo, né? E aí é importante a gente saber que na vistoria, a gente vai ver, a gente vai ver, a gente vai enxergar, a gente vai constatar que aquele problema existe, a gente vai constatar que aquela situação de fato está ocorrendo, está acontecendo. E dentro dessas ferramentas, é importante deixar claro o seguinte, ó, nós temos essas palavras aqui, ó, relatório, laudo, tá? E parecer. Então, você tem relatório técnico, laudo técnico e parecer técnico. Vamos prestar atenção nessas palavras, porque elas precisam ser alinhadas, elas precisam ser ajustadas, né? Se você faz uma vistoria, você não pode dizer um laudo de vistoria. Você usa a palavra relatório, fica mais apropriado. A partir de inspeção, aí você usa a palavra laudo. Aí vai ser o laudo do que você está fazendo. Se você está fazendo inspeção, auditoria, perícia, você bota laudo de inspeção, laudo de auditoria, laudo de perícia, laudo técnico de inspeção, laudo técnico de auditoria. E a palavra parecer técnico, a palavra parecer, é a única das ferramentas que é apropriada para usar essa palavra, é a consultoria. Porque a consultoria vai dar um parecer, porque o laudo já existe. A consultoria, ela vai chancelar. Ela só vai dizer, olha, está apropriado, não está? O consultor é o profissional que, em geral, ele conhece, é um conhecedor profundo das técnicas, e ele vai dar um parecer sobre aquela situação, com base no laudo técnico pericial, com base no laudo técnico de auditoria, de inspeção, tá? Aí, de uma forma geral, ó, a vistoria constata, inspeção analisa. Então, aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Aqui.
Vou pegar um controle aqui, tá? Um controle de ar-condicionado. Esse controle, ele tá aqui. Botei ele aqui, tá? Ele tá aqui fora. Acredita em mim que ele tá aqui embaixo. Aí eu vou fazer uma vistoria nesse controle. Eu tô constatando, tô vendo que o controle tá ali. E que esse controle, ele, né, tá posicionado ali naquela posição e tal. E eu tô vendo que ele tá ali, tô vistoriando, ó. Tô vistoriando o controle. Se eu vou inspecionar, na inspeção analisa. Aí, o que eu faço? Peguei o controle. Ó, tô analisando agora o controle, tá vendo? Ah, beleza. Midea. É Midea que chama? Nem sei. Eu chamo Midea. Inverter. Sei o quê. Aquecimento indisponível, né? Somente frio, não sei o quê. Aí eu estou inspecionando, tá? Na auditoria, eu vou atestar se ele está funcionando, eu vou atestar se ele foi bem produzido, eu vou atestar a nota fiscal, vou verificar a nota fiscal dele, se consta de fato no manual de fabricação, se consta de fato o que tem aqui especificado, e se o que está especificado no manual consta de fato aqui, tá? E aí eu estou fazendo uma auditoria. Na perícia, eu abro isso aqui, faço um teste do controle aqui, ó, do sensor, faço um teste no sensor, perícia, faço um teste no sensor, faço um teste verifico se a pilha tá aqui, tá funcionando, verifico se não foi um problema na pilha que estourou e aí acarretou num dano, etc. Aí eu tô apurando as causas do controle remoto do ar-condicionado, não, né? O motivo pelo qual ele não está funcionando. Na consultoria, eu emito um parecer. Olha, com base em tudo isso aqui que eu falei, agora esse controle remoto aqui precisa ser trocada a pilha e precisa ser trocado o sensor. Então, você vai usar um sensor XYZ e você vai usar uma pilha palito, né? Pilha palito nova e limpar a região ali, porque a pilha que estava ali dentro aconteceu, estourou, inverteram os polos da pilha, etc. Esse é o parecer. Agora, pega esse exemplo e joga numa obra. Simples assim. E aí eu vou usar todas essas ferramentas que eu tenho para emitir um parecer. É difícil? Não sei se é difícil, mas é complexo. É complexo porque essas ferramentas, elas dependem umas das outras para que eu chegue aqui no principal, que é a consultoria. Do ponto de vista financeiro, o mais barato é a vistoria, o mais caro é a consultoria. Óbvio, né? Aqui, mais barato é a vistoria, mais cara é a consultoria. Por quê? O mais caro é a consultoria? Porque você não vai chamar qualquer pessoa aqui para dizer qual é a técnica que vai ser utilizada para fazer o reforço estrutural, para usar o material, o melhor material possível para corrigir aquele problema, aquela recuperação estrutural na base da sua fundação, na fundação. Você não vai chamar qualquer pessoa, você vai chamar um especialista naquele assunto. Vistoria, qualquer pessoa. E aqui na consultoria é um projeto específico, ele vai te dar um projeto. O profissional vai te dar um projeto de consultoria, entende? Ele vai emitir um parecer com base em tudo que ele avaliou ali e vai prescrever a correção mais adequada.
para corrigir aquele problema, ou então manda demolir, ou então qualquer coisa. Né? E vai depender do diagnóstico, né? Do resultado final, certo? Então, assim que a gente vai tratar, sempre. E é importante que a gente faça as devidas separações, né? Não dá para confundir vistoria com inspeção, nem com auditoria. Cada uma tem a sua particularidade, né? Ó, nas vistorias e inspeções, o que a gente avalia? O que a gente analisa, né? A gente analisa a sintomatologia técnica, os sintomas patológicos. Isso a gente observa, a gente constata, a gente observa e analisa nas vistorias e inspeções. As características, informações que tem a respeito daquela edificação, daquele dano, as condições físicas, e aí a gente elabora um laudo de vistoria, um relatório de vistoria, um laudo de inspeção, tá? Nas vistorias e inspeções, a gente avalia a anamnese do caso. Quem fez patologia sabe que a anamnese do caso é a gente coletar todas as informações necessárias que possam, de alguma forma, contribuir para o problema quando a gente estiver lá na frente diagnosticando, né? E aí a gente pode fazer algumas análises prévias, né? Vai depender do nível. Em inspeções, a gente vai ver aqui que existem níveis de inspeções, né? O que é uma inspeção, né? A gente, até para inspeção, a gente tem que subdividir. Né? Existem os níveis de inspeções que às vezes ficam até no híbrido ali, né? Entre inspeção e auditoria e perícia, dependendo do nível de inspeção. E a gente vai falar sobre as normas de inspeção, sobre as leis. E a gente constata que existe aquele problema. Como é que eu constato que existe aquele problema? Quando eu sei diferenciar. Eu constato ali a diferença de desempenhos e aí eu sei diferenciar que uma coisa não está dando como esperava. O desempenho não era o esperado. Como é que eu sei disso? Aí eu preciso ser um entendedor, um conhecedor das técnicas, dos materiais. Preciso entender dos materiais para que eu possa entender quando alguma coisa dá errado e dos mecanismos de deterioração, tá? Nas auditorias e perícias, aí a coisa se aprofunda, porque a gente não está só constatando, a gente não está só fazendo um levantamento, né? A gente está se aprofundando mais. Auditoria e perícia é uma coisa muito complexa, muito complicada, porque eu preciso ter aquele insight, eu preciso ter... Só abrindo um parênteses, tem um artigo que eu estava lendo, tá? Agora eu não vou saber, não sei se eu salvei, provavelmente eu devo ter salvo. Olha, presta atenção aqui. Aí, aqui, vocês estão vendo os perfis metálicos. Olha ele lá, ó, a cada 1 metro, nem sei, mete perfil metálico no lado oposto. Aí agora o prédio está caindo exatamente aqui nesse ponto que eu quero. Exatamente aqui. Eu vou parar. Quem liga o áudio aí para dizer o que está faltando? Ou quem bota no chat aí? Vocês estão vendo alguma coisa diferente aí? Quem está vendo? Quem dá conta de alguma falta, né? De alguma coisa? Vejam. Parece que não tem a contenção, né, professor? Quem falou, meu bem, que agora eu tô com a tela do... É Lívia. Oi, Lívia. Tá vendo? Cadê a contenção? Cadê o perfil metálico aqui na lateral de divisa com esse prédio? Tá faltando. O prédio cai, você só vê uma argamassinha de nada.
Enquanto que do outro lado aqui, ó, do outro lado, olha aqui, o prédio vai cair, ó, do outro lado, ó,